Glória a Deus, bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesta noite. Que bom estarmos juntos novamente. Mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para louvor da sua glória, de desfrutarmos de momentos de comunhão e de estudo, de aprendizado na palavra de Deus. Que alegria, que privilégio podermos reservar um tempo do nosso dia para aprender na palavra aquilo que Deus tem para nós, assim como ouvir da parte do Senhor um direcionamento, uma palavra que nos traga de volta fé e esperança. Nestes dias em que vivemos de uma maneira tão difícil, graças a essa pandemia e as suas consequências, nada como a palavra de Deus para nos trazer fé e esperança. Porque a Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, cada vez eu tenho mais clareza em relação ao direcionamento que Deus nos deu 5 meses atrás. Pouco mais de 5 meses, na verdade. Quando ele nos trouxe a frase: cura através da palavra de Deus. Hoje, uma das grandes dificuldades que as pessoas enfrentam é fé. No caso, a ausência da fé. As pessoas estão desacreditadas, as pessoas estão céticas, as pessoas estão carentes, as pessoas estão com medo e desorientadas. Eu não sei se vocês notaram, mas observe como hoje em dia tem gente perdida nessa vida sem rumo. Parece que a pandemia não mexeu só com a imunidade e com a saúde física das pessoas. A sensação, a percepção que tenho é que a pandemia mexeu com as emoções. A pandemia mexeu com o emocional, com o psicológico das pessoas. Parece que quando houve a necessidade de dar uma parada, de dar uma segurada na rotina, no ritmo, ninguém estava preparado para isso e desestabilizou, desestruturou. É claro, eu não estou entrando no mérito da questão de saúde. A pandemia trouxe problemas na área da saúde. Eu não estou entrando no mérito da questão financeira, econômica, que foi consequência do comércio, da indústria fechada por muito tempo. Não estou entrando nesse mérito. Eu me refiro às consequências vividas até no seio das famílias. O tanto de gente que passou a desenvolver ansiedade, depressão, problemas emocionais que obviamente repercutiram nos relacionamentos, nos casamentos. Tudo isso trouxe algo pior para essa dificuldade já enfrentada chamada pandemia. E no meio de toda essa situação, claro que nosso inimigo não perderia a oportunidade de piorar as coisas. Aliás, isso não é novidade. A Bíblia nos ensina que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E é óbvio que a pandemia trouxe elementos favoráveis à obra do inimigo: roubar, matar e destruir. Estamos vivendo o mês de setembro. Então, existe essa campanha chamada Setembro Amarelo. Prevenção ao suicídio. Ok? Excelente. Devemos sim trabalhar para segurar essa prática que está cada vez mais forte na sociedade. Quantas pessoas, as estatísticas estão aumentando assustadoramente. Pessoas que já não veem mais razão para viver. Então, qual é a resposta? Onde eu vou encontrar
palavras que me tragam esperança. Onde eu vou encontrar direcionamento para a minha vida? Onde eu vou encontrar conforto? Aqui, ó, na palavra de Deus. Está faltando este tratamento para as pessoas hoje. Está faltando este tratamento para as pessoas e para a sociedade dos dias de hoje. Infelizmente, a palavra de Deus ficou esquecida. Infelizmente, a palavra de Deus ficou em segundo plano, ou em terceiro, ou em quarto, ou em último. Todo mundo se esqueceu do que a própria Bíblia nos ensina quando ela diz que a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Se eu não tenho a palavra, eu ando no escuro. Se eu não tenho a palavra, eu ando tateando, sem noção de onde estou pisando. O maior problema de quem anda no escuro é tropeçar. Porque, bem ou mal, se você estender os seus braços, você vai detectar algum obstáculo que esteja à sua frente. Uma parede, por exemplo. Mas é muito difícil, quem já andou no escuro sabe disso, é muito difícil você desviar de tropeço quando você anda no escuro. Aí entra a palavra de Deus. Veja que o salmista, ele diz, luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Então quem tem a palavra de Deus não anda no escuro. E a sociedade hoje caminha no escuro. A sociedade hoje caminha no breu, na penumbra, em trevas. Eu tenho que buscar na palavra de Deus direção, luz, respostas, clareza. E é por isso que é tão importante nós falarmos sobre a palavra de Deus. E eu quero desde já pedir a sua ajuda. Já somos 11 pessoas aqui no início desta live. Convide pessoas para estarem com a gente. 11 pessoas. Se cada um convidar pelo menos 10 pessoas. Se cada um chamar 10, são 110 convites. 110 pessoas que terão a oportunidade de receber uma palavra nesta noite. Ah, mas então eu vou convidar para ouvir o Alexander. Não. Você vai convidar para ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus hoje será ministrada através da minha boca, eu sou apenas um porta-voz. Quem está comigo aqui há mais tempo sabe que eu não trago o que eu acho, o que eu penso, ou o que a doutrina diz, ou o que tal religião ou denominação pensa. Não. Eu me restringo à palavra de Deus. Sem divagar, sem ficar filosofando. Não. É a palavra pela palavra. E a palavra de Deus traz cura. E como traz cura? A palavra de Deus traz livramento. A Lusca escreveu assim, e que palavra abençoada, quantas respostas, quantos milagres. Sim, a palavra de Deus é bênção, é resposta, é vida. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha só o poder que a palavra de Deus tem de me desviar do pecado. E quando o salmista diz, pois Deus aos seus anjos dará ordens a meu respeito, para não tropeçar em alguma pedra. Como é que os anjos de Deus virão com direcionamento para a minha vida? Através da palavra. Estamos sendo muito edificados por esta palavra e por meio das orações, a Lusca escreveu. Pois é,
A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus fortalece. A palavra de Deus traz fé. A palavra de Deus traz esperança. A palavra de Deus traz ânimo. Eu até criei o hábito também de ter um caderno de oração. Louvado seja Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos mostra que no momento em que eu me proponho a orar por pessoas, Deus passa a cuidar das minhas próprias necessidades. Não foi diferente com Jó. Se você quiser, você pode verificar. Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor mudou o cenário, mudou a sorte, transformou aquela situação que Jó vivia enquanto ele orava pelos seus amigos. E assim é conosco. Se eu ficar aqui contando tanto de bênçãos que Deus tem trazido, respostas, vitórias, neste período, é incrível, é maravilhoso, é sobrenatural. No entanto, nós temos aqui uma missão. E para tal, eu conto com a sua ajuda. Convide pessoas agora mesmo para estarem com a gente. Convide pessoas agora mesmo para participarem e receberem essa palavra. Uma palavra pode mudar um cenário. Uma palavra pode reverter uma situação. Uma palavra pode transformar uma vida e pode salvar alguém. Uma única palavra do Senhor, basta uma palavra. Basta uma palavra. O que o centurião disse para Jesus? Eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho homens sob o meu comando. E quando eu digo a este vai, ele vai. E quando eu digo àquele vem, ele vem. Se tu tão somente deres uma palavra, a minha filha será curada. E Jesus falou de forma interessante. Ele diz assim: não vi entre o povo de Deus fé como a deste homem. E assim Jesus liberou a palavra e a menina foi curada. Basta uma palavra. E onde é que eu encontro a palavra de Jesus hoje? Aqui, ó. É aqui que eu encontro a palavra de Jesus. É aqui que eu encontro respostas. É aqui que eu encontro livramentos. É aqui que eu encontro direcionamentos. É aqui que eu encontro fé e esperança. Uma palavra tem o poder de salvar, como a Eliane acabou de escrever. Uma palavra tem o poder de transformar. Uma palavra de Deus, evidentemente, nós estamos falando da palavra de Deus, tem a capacidade de romper uma barreira, de abrir portas, de transformar situações. Nós cremos na palavra. A palavra de Deus é por si só alimento. Quantas pessoas estão enfraquecidas nesta situação polêmica e conturbada da pandemia? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, como Eliane lembrou muito bem. Quantas pessoas estão numa situação tão conturbada no meio dessa pandemia? Sem direção. Mas se eu for na palavra, eu encontrarei alimento que me trará forças para avançar. Quanta gente por aí desestruturada, fraca. É a mesma coisa, você quer ter uma ideia? Fique sem se alimentar por uma semana ou 10 dias, para você ver se você não fica fraco, doente, vulnerável a problemas de saúde. Basta não se alimentar, não precisa muito. Para ficar doente, basta não se alimentar. Não precisa ir muito além disso. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Para ficar doente, basta não se alimentar. E onde é que eu me alimento? Olha o que Jesus diz. Quando ele diz para Satanás, no meio da tentação lá no deserto, Jesus foi batizado, depois o Espírito Santo veio sobre a forma de uma pomba e o levou para o deserto para ser tentado.
40 dias e 40 noites depois, o inimigo veio tentar e provocar e atentar Jesus. E uma das respostas que Jesus deu para Satanás foi, abre aspas, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fecha aspas. Então a palavra é alimento, é pão. A palavra traz nutrição para a nossa alma, para o nosso espírito. E quando Paulo, o apóstolo, lhe diz que há uma luta entre a carne e o espírito, eu tenho que entender que vencerá essa luta entre carne e espírito aquele que eu alimentar. Como é que eu alimento a carne? É fácil. Faça o que você quiser. Não leia a palavra de Deus, por exemplo. Como é que eu alimento o espírito? Não é tão fácil, mas é possível. Basta eu fazer a vontade de Deus, com ênfase para a palavra. Vai vencer aquele que eu alimentar. Se eu alimentar a carne vence. Se eu alimentar o espírito vence. E a questão é, nesta noite, olha, sexta-feira, todo mundo fica contando as horas, os minutos e até os segundos para encerrar o expediente de sexta-feira, para ir para o happy hour e para relaxar. O fim de semana chegou. O que acontece? Nós estamos numa noite de sexta-feira, véspera de fim de semana prolongado. Segunda-feira é feriado da proclamação da independência do Brasil, 7 de setembro. Então temos 3 dias pela frente. E começa hoje, nessa noite de sexta-feira, começa o feriadão. E no meio do feriadão, ninguém lembra de Deus, não. Opa! Muita gente não lembra, mas tem um pessoal que lembra. Nós estamos aqui na presença de Deus. Nós estamos aqui porque melhor do que tomar um chopp, comer um aperitivo e ir para a balada é ouvir a palavra de Deus. E depois as pessoas não entendem. Por que que eu não consigo? Por que que a minha vida não muda? Por que que a realidade... Por que que o sol brilha para o outro e não brilha para mim? Mentira, o sol brilha para todos. A Bíblia fala que o Senhor faz cair a chuva sobre maus e bons. A questão é aproveitar as oportunidades. Há uma oportunidade para você estar aqui ouvindo a palavra de Deus numa noite de sexta-feira que antecede um feriadão. E você abraçou a oportunidade, você está aí. Não é porque está ouvindo o Alexander, poderia ser outro aqui falando a palavra de Deus, desde que seja a palavra de Deus e não invenção humana. Ah, mas então você está dizendo que a gente não pode sair? Claro que pode passear. Eu só não posso fazer escolhas erradas. Qual é a prioridade? Entende por que às vezes Deus se vê na necessidade de deixar a gente passar algum apuro na vida, para ver se a gente acorda e busca a presença dele? Porque se fica tudo muito bem, tudo muito ótimo sempre, a gente esfria. E a primeira coisa que a gente faz quando esfria é deixar Deus em segundo plano, em terceiro, em quarto. Então, eu glorifico a Deus por essa pandemia. Porque em meio à pandemia, Deus tem feito milagres. Um dos milagres é nós estarmos aqui, num grupo de pessoas, numa véspera de feriadão, ouvindo a palavra de Deus. E detalhe, talvez tivéssemos um grupo maior, se estivéssemos orando e profetizando, aquela manifestação toda. Como o estudo é de palavra, talvez o grupo não seja tão grande. Mas o interessante é que quem participa desse tipo de palavra sai fortalecido, sai alimentado, sai cheio. Porque quando Deus fala,
faz diferença na minha vida. E saibam vocês de uma coisa, com uma atitude muito sincera, eu dou glória a Deus pela vida de todos vocês. Com um carinho especial que eu tenho por todos vocês. Quem fala comigo particularmente, e eu tenho aqui que dizer isso com toda sinceridade, eu não deixo de receber e de responder e de ouvir e de atender nenhuma mensagem. Às vezes não dou conta de responder imediatamente, mas eu não deixo de responder. Porque, para mim, cada um de vocês é único. E cada um merece atenção. E cada um merece cuidado. Ora, quem é o pastor, o bom pastor, que se ele tem 100 ovelhas, tem 99 que estão em segurança lá no curral. Uma mais aventureira, picou a mula e sumiu no mundo. Quem é o bom pastor que não guarda as 99 que estão em segurança no curral e não vai buscar a que se perdeu, que pode estar em perigo, que pode estar perdida, que pode a essa altura estar com fome, que pode estar ferida, que pode estar sendo perseguida por predadores? O bom pastor, ele vai. Ele não deixa passar despercebida nenhuma ovelha. O bom pastor é aquele que para um pouco o que ele está fazendo e vai. Queridos, hoje aconteceu algo extraordinário. Eu quero dar esse testemunho aqui, para a glória de Deus. Eu estava ao mesmo tempo 3 pessoas buscando orientação e direcionamento. 3, quando eu vi 2 do interior de São Paulo e uma do Rio Grande do Norte. A de mais longe do Rio Grande do Norte, Deus estava trazendo uma palavra de direção para o ministério dela. As do interior de São Paulo, uma estava pedindo orientação, a outra dando um testemunho de algo que nós trouxemos para a vida dela dias atrás e que ela veio assim, literalmente sonhando nas nuvens para glorificar e dar o testemunho que Deus começou a cumprir o que prometeu através da nossa palavra. Pastor, que bênção! O que você profetizou sobre a minha vida começou a acontecer hoje. E Deus começou a usar a vida dela para pregar o evangelho. E uma por vez, eu fui escrevendo os nomes. Além disso, foi pouco depois que a Lúcia me mandou alguns pedidos de oração que já estão no caderno. E em seguida, eu fui atendendo uma por uma, passando as orientações. Uma eu ainda vou voltar a conversar depois da última live, porque ainda tem algo para trazer para a vida dela. As demais eu já trouxe uma orientação, já demos glória a Deus juntos. E assim, queridos, é que funciona um negócio que se chama pastor. Pastor é aquele que cuida. Pastor é aquele que põe... E detalhe, para poder fazer tudo isso, eu tive que fazer a minha refeição em 15 minutos. E assim mesmo eu comecei a live um pouco atrasado. Jantei rapidinho, em pé mesmo, para poder estar aqui. A minha refeição ficou em segundo plano. E eu digo isso apenas com um objetivo. Que vocês se sintam acolhidos. Que vocês se sintam cuidados. Que vocês se sintam cobertos. Porque senão eu serei falso. Eu não creio. Deixa eu colocar isso bem claro para vocês com muita sinceridade e transparência. Eu não creio ser pastor um título. Como existe o título de doutor, de mestre, de especialista. Existem muitos títulos. Mas eu não vejo pastor como um título. Para mim. Tanto que eu não faço questão. Pastor Alexander. Se eu pego o meu documento de identidade, meu nome é Alexander. Agora, se alguém quiser se dirigir a mim e disser assim: Alexander, meu pastor, eu vou dar glória a Deus, porque você está se sentindo pastoreado. Então aí não é o título. Eu não me intitulo, eu sou pastor Alexander. Não, eu sou Alexander. Mas qual é o seu ministério? Pastor. E como é que funciona? Eu procuro cuidar. Ensinar, às vezes puxar a orelha, às vezes dar uma direção.
E assim caminhamos, tentando da melhor forma possível. E quando eu digo da melhor forma possível, é porque nós somos pequenos, somos limitados. Está chegando mensagem para mim agora lá do Rio Grande do Norte. Estou vendo aqui o pop-up correndo na tela do celular. Isso é ser pastor. E detalhe, essas mensagens que estão chegando agora é para a gente entrar em guerra espiritual. Eu estava orando. Juliana, me faz uma gentileza. Manda no meu direct ou no meu WhatsApp os pedidos de oração para eu poder colocar no caderno de oração para orar. Nós vamos ter a live do clamor à meia-noite, tá? Você me manda e já estará no caderno à meia-noite para a gente orar. Você pode mandar pelo direct ou pode mandar pelo meu WhatsApp. Vou pedir... pronto. Minha esposa, que é proativa, já colocou aqui o meu telefone. É só mandar. Pessoal, esse é o meu WhatsApp. Não é corporativo, não é... Amém, Fabiane, amém. Não é corporativo, não é robô. Não, é o meu particular. Vai falar direto comigo. Aí eu anoto os pedidos. A Sheise, por exemplo, que está aí. Nós temos um grupo que vai começar estudo bíblico agora terça-feira, à noite, vai ser terça e quinta, para novos convertidos e até para não convertidos. E nós cremos que haverão conversões nesse grupo. Nós vamos ensinar os princípios básicos e iniciais da fé. Já está pronto o material e nós vamos começar. A Sheise tem um grupo que ela juntou com pessoas que nós vamos trabalhar o discipulado. Cuidar, ensinar a palavra. Essa é a nossa função. Serve tanto para não convertidos como para novos convertidos. E a gente vai ensinar os primeiros passos, o beabá. Porque ninguém nasce sabendo andar, ninguém nasce sabendo se alimentar sozinho, ninguém nasce sabendo fazer higiene pessoal sozinho. Tudo isso se aprende. Na fé é igual. Você começa, você não sabe o que é orar, você não sabe o que é jejuar, você não sabe o que é nada, não sabe nada, acabou de nascer. E quem nasce sabendo? O bebê sabe fazer duas coisas: sujar a fralda e chorar. Chorar e sujar a fralda. E às vezes as duas coisas. Ele chora e suja a fralda e chora. Além disso, o que mais que o bebê sabe fazer? Nada. Ele precisa ser orientado. Ele precisa ser coberto. Ele precisa ser cuidado. Não é diferente na fé. Quando Jesus se direciona a Pedro, o apóstolo, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Jesus pergunta para Pedro. Isso depois que Jesus já tinha passado todo o tempo do seu ministério, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já estava nos momentos finais aqui na terra. Segunda vez, está no último capítulo do Evangelho segundo João, se você quiser ler depois. Segunda vez, Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E eles continuaram caminhando. Na terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Senhor, aí Pedro se entristeceu. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. É assim que nós mostramos amor a Deus. Quais foram os dois mandamentos? Jesus não revogou a lei. Ele veio cumprir a lei. Mas ele deixou claro uma ênfase para dois mandamentos. Quais foram? 1. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. 2. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo cuida dele. Pronto, você já tem mais experiência? Então você pode cuidar de alguém que tem menos experiência que você. Com o apoio de alguém mais experiente do que você. Isso é ser corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Igreja não é feita de paredes. Aquilo ali é o templo. Igreja é feita de pessoas. O templo do Espírito Santo somos nós. Hoje, o Espírito Santo ele não habita em templos feitos por
mãos humanas. Ele habita no coração daqueles que receberam a Jesus. Então, nosso trabalho aqui é cuidar. E eu conto com a ajuda de vocês para trazer pessoas. Eu já disse, não é mentira. Eu sou muito ruim em divulgação. Eu peco muito nessa área, tenho muita dificuldade. Se eu tiver que me promover, então aí piorou. Piorou. Então me ajudem. Convidem pessoas, tragam amigos para estarem conosco. A nossa live acontece todos os dias, de segunda a segunda. Às 22 horas, palavra. Meia-noite, clamor. Então não tem erro. Ah, que dia que é? É todo dia. Às 22 horas e à meia-noite. Palavra de Deus e oração. E por falar em palavra de Deus, amém, glória a Deus. Por falar em palavra de Deus, Deus colocou no nosso coração uma palavra para esta noite. Você já convidou as pessoas para a gente poder ministrar? Se não fez isso, corre que ainda dá tempo. Nós vamos trazer aqui uma palavra, alguns versículos apenas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Convida aí rapidinho enquanto você vai localizando o texto para a gente ler. Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha a cena. Olha a cena. Jesus estava numa sinagoga, num templo, ensinando como de costume. E em meio a essa situação, e se tratava de um sábado, entrou uma mulher possessa. Ela não estava manifestando demônios, não é isso. Escute. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Vocês estão me entendendo? E qual era a situação dessa moça? Nessa questão, ela estava sofrendo há quanto tempo? 18 anos. Tem gente que não dá conta de sofrer 18 dias. Ela estava assim há 18 anos. E o interessante, ela estava possessa por um espírito de enfermidade. E ela não era notada. Ela andava encurvada e não era notada. Vocês conseguem imaginar uma pessoa que anda torta e passa despercebida? Ninguém fez nada. Ninguém tomou nenhuma atitude, até porque era sábado, sábado não podia fazer nada. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer nesta noite. Receba esta palavra. Ninguém, quando chega perto de Jesus, passa despercebido. Eu vou repetir. Ninguém, quando chega perto de Jesus, passa despercebido. Não importa qual é a situação. Talvez você esteja enfrentando situações na sua vida que ninguém nota, que ninguém está nem aí. Às vezes tem gente andando literalmente todo torto na vida, todo atrapalhado, todo encurvado, todo atrofiado, que não consegue se endireitar. Ah, essa pessoa não tem jeito. Queridos, ela tinha um espírito, ela não podia se endireitar, não é porque ela não quisesse. E ninguém tomou nenhuma atitude.
Era como se ela fosse invisível. Ela entrou, mas ninguém é invisível aos olhos de Jesus. Você não é invisível aos olhos de Jesus. Você não passa despercebido diante do Senhor Jesus de Nazaré. Não importa que as pessoas não estejam notando o que você está passando. Não importa que ninguém esteja se incomodando ou nem ligando para a sua situação. Você está andando torto e ninguém está nem aí. Não importa. Jesus se importa. Jesus se importa. Ele não quer te ver assim. Enquanto todos, eles estavam mais preocupados que era sábado. Ninguém podia fazer nada no sábado. Não era dia de ajudar. Não era dia de ir ao encontro daquela mulher. Não era dia de oferecer ajuda. Mas com Jesus não é assim. Você está aqui hoje, nesta noite de sexta-feira, enquanto muitos estão por aí, fizeram escolhas. Estão num happy hour, estão tomando um chopp, talvez até se preparando para uma balada, estão ouvindo música, talvez música ao vivo. Você fez uma escolha. Você preferiu estar diante de Jesus. Ah, mas eu tenho diante de mim um feriadão, por que eu não posso? Você pode. Você pode, é uma escolha. Mas Deus, ele é tão justo que ele te dá a liberdade de você fazer as suas escolhas. No entanto, ele te traz também a consequência. Ele é justo para te trazer a consequência das suas escolhas. E nessa noite você escolheu estar aqui. Você escolheu estar com o Mestre. E eu quero lhe dizer, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, aquele a quem eu sirvo, que para aqueles que escolhem estar com Ele, ninguém passa despercebido. Você está aqui e você não passa despercebido aos olhos de Jesus Cristo. Você está aqui e você não passa despercebido aos olhos de Jesus Cristo. Como aquela mulher não passou despercebida. Olha o que Jesus diz para ela, versículo 12. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe. Jesus a viu. Eu vi, Juliana, eu vi que as mensagens chegaram. Eu vou anotar os pedidos no caderno, não se preocupe, ok? Jesus a viu. Jesus a viu. Talvez os outros se viram, fingiram que não viram. Não vi não. Passou, vou fingir que não notei. Jesus não faz isso. Tanto que Jesus a viu e a chamou. Vem cá. Imagina ela torta, sem poder se endireitar. Além da dor, além da enfermidade, além da opressão, porque se tratava de um espírito maligno, havia ainda a vergonha. Mulher, 18 anos andando torto, você faz ideia do que é isso? 18 anos sem poder se endireitar. Já chega a ser quase uma deficiência, uma anomalia. E Jesus disse, vem cá. Você está livre da sua enfermidade. Ninguém passa despercebido aos olhos de Jesus. Nesta noite eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida. Você não passa despercebido aos olhos de Jesus de Nazaré. O que é que Jesus fez? Enquanto muitos, escute com atenção, enquanto muitos não anotavam, ou talvez anotassem, mas não é dia de mexer com isso, deixa para lá, eu tenho outras coisas para fazer, eu já tenho meus problemas. Não é assim que a maioria das pessoas falam. Eu já tenho meus problemas. Não, não dá. Jesus fez diferente. Ele não só a chamou, ele a viu, ele notou
Ele a chamou. Ele falou com ela. Jesus está aqui falando contigo. Ele falou com ela. E ele disse: estás livre. Oh, Jesus querido. Estás livre. Automaticamente, olha só como funcionam as coisas. As pessoas poderiam fazer o quê? Bater palma, ficar feliz, festejar. Olha só o milagre, olha só a bênção. Essa moça está livre. Não. Não. Começaram as críticas. O chefe da sinagoga ficou indignado. Como é que você cura no sábado? Eu não vou continuar a leitura, depois você pode continuar. Mas Jesus é censurado porque curou no sábado. E Jesus disse para aquele povo: vocês são hipócritas. Por acaso se o seu boi, ele precisar ser solto para beber água no sábado, você não vai soltar? Não seja hipócrita. Porque essa pessoa precisa de ajuda e você não vai fazer nada porque é sábado. Ou no nosso caso, porque é feriadão. Não. Eu poderia dizer para vocês: não, hoje não vai ter live, eu vou descansar, é feriadão. Aí o dia que eu precisar, eu vou bater na porta e dizer: hoje eu também não posso. Hoje é feriadão para mim, hoje eu não posso te ouvir. Mas quando foi mesmo que Deus mudou a sorte de Jó, foi enquanto ele orava pelos seus amigos. Eu tenho aqui alguns amigos. Portanto, vamos orar. Talvez você esteja numa situação semelhante à dessa mulher. Tem passado despercebido. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu comecei a sentir meu coração bater mais forte, a arder algo dentro de mim. Porque há muitas pessoas hoje neste mundo que não são notadas, que não são observadas, que ninguém dá a mínima. Sabe, queridos, nesses grupos aí que a gente tem visto, o próprio grupo que a Sheise criou, pessoas precisando. Quantas delas ali com problemas sérios na sua vida pessoal e que não são notadas? Eu quero dizer que elas podem não ser notadas para o mundo, mas para Jesus ninguém passa despercebido. Para Jesus. Queridos, uma das moças que eu falei agora há pouco, que eu conversei com 3 hoje, horas antes destas lives, uma delas, que é do interior de São Paulo, ela disse que ela ficou mais de 1 hora conversando com um morador de rua e Deus fez a obra. Quantos moradores de rua não são notados? Passam despercebidos, são quase invisíveis. Aliás, o governo usou esse nome. Quando criou o auxílio emergencial, não sei quem se lembra desses noticiários, quando criou o auxílio emergencial havia um problema. Os moradores de rua eram um problema, por exemplo. Não tem CPF, não tem RG, não tem número, não tem identidade. São invisíveis. Você pode ser invisível até aos olhos do governo. Você pode ser invisível à sociedade. Mas ninguém é invisível aos olhos de Jesus de Nazaré. O mundo está carente de amor. O mundo está carente de amor. Quantas mulheres se entregando ao primeiro homem que aparece porque estão carentes de amor. Quantas moças jogando fora a pureza da sua adolescência porque estão carentes de amor, porque não tiveram amor dentro de casa da parte dos seus pais. E aí se entrega para o primeiro homem que aparece na frente e às vezes ainda gera um filho. E é o que Jesus nos ensina. Vinde a mim. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28.
Nessa noite eu quero te dizer essa palavra em nome de Jesus. Venha a Jesus. Ele nota você. Ou como diz aquela canção, ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa o que você fez. Não importa quem você é. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se andou na escuridão da noite. Sabe o que é que Jesus faz? Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. É por isso, queridos, eu não tenho resposta para ninguém, eu não tenho poder algum em mim mesmo. Quando eu apresento um caderno de oração, é apenas para unir a minha fé com a sua e apresentar para Deus, porque Deus tem resposta, eu não tenho. A Sheise me trouxe uma situação do primo dela. Eu não tenho resposta para aquele garoto, mas eu conheço quem tem. Eu conheço quem tem. Então nós vamos buscar a resposta em quem tem resposta. Eu conheço quem tem resposta, o nome dele é Jesus de Nazaré. Sabe, até nisso Jesus ele dá lições poderosas com a sua vida. Jesus não tinha onde nascer, foi nascer numa estrebaria. E depois ele foi viver, apesar de ter nascido em Belém, a cidade de Davi, para cumprir a profecia, ele foi criado em Nazaré, que era uma cidade mal falada. Em alguns momentos você vê nos evangelhos registrados, será que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Sim, o Salvador da humanidade veio de Nazaré. E ele fez questão de mostrar. Ele não nasceu em meio à glória, ele não nasceu em meio ao ouro nem à prata, mas vieram 3 reis prestar homenagens a ele quando ele nasceu. 3 reis que vieram do Oriente e ofereceram a Jesus ouro, incenso e mirra. Preciosos. Com esse recurso, porque Herodes passou a perseguir as crianças, meninos menores de 2 anos, para matá-los, quando ele soube que um rei havia nascido. E o anjo apareceu em sonho para José, dizendo, vai com a mulher e com o menino para o Egito. E passa lá, para que o menino não sofra mal nenhum. José viveu com Maria no Egito e Jesus por 2 anos. E o valor para eles se sustentarem veio desse ouro, desse incenso e dessa mirra. Eram preciosos. Eles sobreviveram com esse recurso por 2 anos. Vê como Deus provê todas as coisas. Jesus nasceu numa situação de pobreza. Não de necessidade, porque não faltou nada para Jesus. Jesus nasceu e foi perseguido. Ele era um anônimo. Apesar de haver uma estrela indicando o lugar do nascimento de Jesus. Por que não ensinam essas coisas no Natal? Porque é interessante para Satanás que as pessoas não saibam a verdade. É interessante que se venda o comércio, a ideia de um Papai Noel e de presentes. Quando na verdade eu tenho que entender que é o nascimento. Jesus nem nasceu em dezembro, a verdade é essa. Ele deve ter nascido aproximadamente em março. Porém, eu tenho que ensinar a verdade. Olha só quantas instruções a Bíblia traz. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e nós estamos aqui para isso. E Jesus, ele veio de um lugar que ele foi criado, depois passou esse período, Herodes morreu, o seu sucessor assumiu e acabou esse decreto de matar os meninos, e então Jesus pôde voltar. O anjo apareceu a José de novo, o que queria matá-lo já se foi, pode voltar com a mulher e o menino. Eles voltaram e foram viver em Nazaré. E Jesus cresceu ali, ele era chamado de Nazareno por isso, de um lugar mal falado. Jesus poderia ser um anônimo.
até que o poder de Deus se manifestou nele. Até que o poder de Deus se manifestou nele. Você pode ter sido esquecido por muito tempo, mas você deixará de passar despercebido no momento em que o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. E esta noite, noite de 4 de setembro de 2020, uma sexta-feira que antecede um fim de semana com feriado prolongado, é noite de você receber a manifestação do poder de Deus. É noite de libertação. É noite de resposta. Ah, não, é noite de descontração, é noite de passeio, é noite de diversão. Aí vai da opinião de cada um. Eu prefiro estar na presença de Deus. É uma escolha. É um posicionamento. E nós colhemos os frutos, as consequências das nossas escolhas. Esta noite, não a próxima, esta, é noite de você receber. Como esta mulher foi curada num dia improvável, mas o nosso Jesus é o Jesus do improvável. Era improvável que ele nascesse, mas ele nasceu de uma mulher que jamais havia se deitado com um homem. Era improvável que ele sobrevivesse ao decreto de Herodes, mas ele sobreviveu. Era improvável que viesse alguma coisa boa de Nazaré, mas ele veio. Jesus é o Jesus do improvável. E olha que interessante, eu quero concluir com esta frase. Jesus estava numa festa, num casamento. Mesmo Jesus estando ali, isso não impediu que acabasse o vinho. Jesus estava com seus discípulos num barco. E mesmo Jesus estando ali dormindo no barco, isso não impediu que houvesse uma tempestade. Ou seja, isso não significa que não vai faltar vinho. Isso não significa que não haverá tempestade. Mas significa que porque Jesus está presente, ele transforma a água em vinho e ele acalma a tempestade. Ou seja, talvez você fique aí perguntando, por que eu não deixei de passar pelo que eu estou passando? A questão não é essa. Mesmo Jesus estando na festa, acabou o vinho. Mesmo Jesus estando no barco, houve tempestade. A diferença é que Jesus estava ali. Quantas vezes essa mulher pode ter entrado na sinagoga e ninguém fez nada? A diferença nesse dia é que Jesus estava ali. Quantas vezes você entrou numa live e não aconteceu nada? A diferença é que Jesus está aqui. Não sou eu. Eu não faço diferença na vida de ninguém. Eu sou pecador. Mas Jesus está aqui e ele faz a diferença na sua vida. O que eu preciso fazer então? Simplesmente chega perto de Jesus. O que essa mulher fez? Jesus a chamou. Ele viu e ele a chamou. É só você chegar perto dele. Senhor, olha para mim. Eu preciso. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Socorro. A Bíblia fala que um coração quebrantado, ele não rejeita. Talvez seu coração esteja quebradinho. Ele não rejeita. Ele não rejeita. Eu não sei. Oh, Senhor. Quantas vezes você foi rejeitado? Quantas vezes você foi humilhado? Quantas vezes você foi desprezado?
pelos homens. Mas eu quero te dizer que o Jesus que está aqui, ele não rejeita, ele não despreza, nem humilha ninguém. Ao contrário, ele está aqui para te dizer: estás livre. Estás livre. É noite de libertação? Sim. Eu tive essa certeza no momento em que Deus me deu esta palavra. É noite de libertação? Sim. À meia-noite eu vou clamar em cima desta palavra. Nós vamos meditar sobre a palavra e orar. No nosso clamor da madrugada, que começa à meia-noite. A live começa à meia-noite. À meia-noite. Eu te espero aqui para a gente clamar. É noite, é madrugada de libertação, Dayana e Luísa. É noite, é madrugada de libertação. Quem crê, recebe e dá testemunho das experiências que viveu. Quem não crê, não recebe e dá testemunho das experiências que os outros viveram. É noite de libertação. Quem crê, vive o milagre. Quem não crê, assiste o milagre. Você escolhe. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. A gente se encontra daqui a pouco. É rápido. Para meditar na palavra e clamar. Deus te abençoe. Vá se preparando para o seu milagre. Eu creio. Até daqui a pouco, meus queridos. Tchau, tchau.